E Santa Catarina registrou 394 novos casos de coronavírus. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 394 pacientes com a doença no estado, totalizando 235.159 casos confirmados de Covid-19 em Santa Catarina. Desses, 223.962 são considerados recuperados e 8.230 continuam em acompanhamento. Desde o início da pandemia, 2.967 mortes foram causadas pelo novo coronavírus. Há 1.507 leitos pelo SUS em todo o estado, dos quais 863 estão ocupados, sendo 186 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. A taxa de ocupação geral é de 57,3% e há 644 leitos livres atualmente aqui em Santa Catarina. Já o Alto Vale tem 80 casos ativos no momento. Vamos conferir a atualização dos dados sobre a pandemia nas cidades da região. Agrolândia não tem mais casos ativos de coronavírus. Na cidade foram 170 casos confirmados, com 6 mortes. Agronômica tem 1 caso ativo, 81 pacientes estão recuperados e 3 mortes foram registradas lá na cidade. Atalanta também tem 1 caso ativo, 45 casos foram confirmados e desses 44 se recuperaram. A Aurora não tem casos ativos, foram 79 casos positivos, todos recuperados. Braço do Trombudo continua com 2 casos ativos, 59 pacientes se recuperaram e 1 pessoa morreu. Chapadão do Lajeado não tem casos ativos, foram 36 casos positivos e 1 morador morreu vítima da Covid-19. Dona Ema tem 4 casos ativos, sendo que 2 moradores da cidade continuam internados. Outras 112 pessoas se recuperaram da doença. Ibirama teve mais de 500 casos confirmados de coronavírus. 10 continuam ativos e 8 pessoas morreram na cidade do Vale Norte. Imbuia tem 2 casos ativos no momento. 63 pessoas se recuperaram da doença. Ituporanga teve 587 casos confirmados da doença, mas apenas 2 continuam ativos. 7 mortes foram registradas na capital da cebola. José Boatê tem 6 casos ativos. 357 pessoas se recuperaram e 4 pessoas morreram na cidade. Laurentino teve 105 casos confirmados, com apenas 1 ativo no momento. Esse morador está internado. Lontras continua com 2 casos ativos, 1 deles internado. 185 pessoas se recuperaram e 2 morreram na cidade. Mirim Doce não tem casos ativos. 1 pessoa morreu e 40 se recuperaram. Petrolândia também não tem mais casos ativos. 28 moradores da cidade se recuperaram e 1 pessoa morreu. Pouso Redondo tem 7 casos ativos no momento. 260 moradores se recuperaram e 4 pessoas morreram. Presidente Getúlio teve 468 casos confirmados, 3 deles ainda ativos. 5 mortes foram registradas na cidade. Presidente Nereu não tem mais casos ativos. 2 pessoas morreram na cidade e 40 se recuperaram. Rio do Campo também não tem casos ativos. 1 morte foi registrada e 63 pessoas estão recuperadas da doença. Rio do Oeste continua com 1 caso positivo. São 89 casos recuperados e 2 mortes na cidade. Rio do Sul teve 1.271 casos confirmados, com 35 ainda ativos. 5 pessoas continuam internadas e 11 moradores da capital do Alto Vale morreram. Salete não tem mais casos ativos, mas 1 pessoa com suspeita da doença está internada. A cidade tem 137 recuperados e 1 morte registrada. Santa Terezinha não tem casos ativos. Na cidade foram 34 recuperados e 1 morte causada pela Covid-19. Taió teve 369 casos confirmados, mas apenas 2 continuam ativos. 4 pessoas morreram na cidade do Vale Oeste. Trombudo Central tem 1 caso ativo, 132 pessoas se recuperaram e 4 moradores morreram. Vidal Ramos não tem casos ativos, 40 casos foram confirmados, todos eles recuperados.
Vitor Meireles também não tem casos ativos. 74 foram confirmados, todos recuperados. E para encerrar, Vitimarsum teve 42 casos confirmados, todos eles recuperados. O Alto Vale teve 5.527 casos confirmados, com 5.378 recuperados. 80 continuam ativos e 10 pessoas estão internadas. 69 mortes foram registradas aqui na região.